Olá, boa noite, tudo bem por aí? Como é bom estar mais um dia junto com você. Eu tenho certeza que a nossa convidada de hoje vai te inspirar. Perdeu algum programa aqui do Identidade? Não precisa ficar triste não, viu? É só acessar o ntplay.com e lá você vai encontrar todos os programas do Identidade. Tem também filmes, séries e muito mais. Então aproveita para já anotar aí e compartilhar com os seus amigos. ntplay.com. No programa de hoje vamos conversar com a Maia Engelmann. Ela é mãe, neuropedagoga, palestrante, autora de 3 livros e hoje vai nos contar como a educação positiva salvou a sua relação com seus filhos e como ela abraçou essa missão de levar a educação positiva para o maior número de pessoas possível. Ficou curioso sobre mais daí da história da Maia? Eu vou para uma pausa rápida, são só 30 segundos e em seguida a Maia já vai estar aqui conectada comigo. Eu volto já. Maia Engelmann nasceu na Suíça e morou lá até os seus 19 anos. Hoje ela mora no Brasil. É neuropedagoga com pós-graduação em educação positiva, palestrante, autora de 3 livros, fala sobre educação positiva nas suas redes sociais, mas acho que o mais importante de tudo que eu falei sobre isso não é o seu currículo, é ser mãe do Luca e da Nina. E ela comenta que a educação transformou a sua relação com os filhos e hoje ela vai contar tudo sobre como tem sido essa trajetória até aqui. Boa noite, Maia. Seja muito bem-vinda aqui ao Identidade da TV Novo Tempo. Oi, Gabriela, boa noite a você, aos telespectadores. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada por abrirem o espaço do programa de vocês para poder trazer um pouco de educação positiva para as pessoas. Muito obrigada. A gente que agradece a disponibilidade, a gente sabe que a agenda é meio cheia, mas que bom que deu certo. Agora me conta, Maia, qual que é o seu maior sonho, o seu maior desejo? A gente começou a entrevista leve? Já com essa pergunta bem Gabriela, profunda. é bem profunda. Gabriela, o meu maior sonho é poder construir uma relação tão amorosa, tão respeitosa, tão conectada com os meus filhos, que lá no futuro, quando eles forem adultos, eles continuem tendo prazer de estar perto de mim. Que quando eles pensarem em uma coisa legal, eles pensem, caramba, seria legal se a mamãe participasse dessa programação. Que eles sintam desejo e prazer mesmo de compartilhar as suas dificuldades comigo. E se um dia eles quiserem ter filhos e eu for avó, se isso acontecer, que eles possam olhar para mim como um porto seguro, um lugar que eles podem confiar, de que vai apoiá-los nesse sentido. É um sonho simples, mas complicado ao mesmo tempo, mas eu acho que não tem nada que eu desejo mais do que isso. Legal. Agora, quando você se tornou mãe, teve um momento que você teve ali uma virada de chave, né? Quando foi que você percebeu que precisava mudar a forma que você se relacionava ali com os seus filhos? Foram vários momentos que eu me via sendo a pior versão. Eu nem imaginava que eu conseguiria ser tão desrespeitosa com os meus filhos, de tratá-los tão mal tantas vezes. E todas as vezes que eu agia assim, eu me sentia muito culpada, me sentia péssima e ao mesmo tempo me perguntava o que é que está faltando em mim para eu fazer diferente. Eu não quero tratar eles assim. Eu amo os meus filhos mais do que tudo na minha vida. Eu não quero tratá-los assim, mas eu não estava conseguindo fazer diferente. E aquela sensação de, entre aspas, impotência que eu sentia, no sentido de que eu não estava conseguindo mudar, aquilo era avassalador para mim. Me doía demais ver que eu mesma era a maior fonte de sofrimento para as minhas crianças. E em um dado momento apareceu para mim esse universo de uma educação positiva e mais respeitosa e não violenta, e aquilo fez todo sentido para mim. Eu me senti assim, nossa, um fio de esperança, uma luz no fim do túnel, vou correr atrás disso. E foi se confirmando conforme eu fui estudando que realmente era o caminho que mais fazia sentido para o que eu queria construir com as minhas crianças.
E o que que significa para você uma criação baseada ali no amor e cuidado e como isso pode impactar o desenvolvimento da criança? Então, em termos de neurociência e das pesquisas, nós já temos comprovação de sobra de que uma relação violenta com a criança vai influenciar o seu desenvolvimento para pior, né? Então, nós vamos ter influência aí no desenvolvimento do cérebro da criança, a ponto de poder atrofiar algumas áreas do cérebro. Nós sabemos que influencia o hipotálamo, por exemplo, que é responsável pela memória e pelo aprendizado. Uma baixa gestão emocional também, essas crianças vão desenvolver essa baixa gestão emocional, enfim. Então, se nós queremos evitar esses malefícios e queremos fazer com que os nossos filhos, que as nossas crianças cresçam para alcançar o seu potencial máximo em termos de saúde, de bem-estar e até de felicidade, nós precisamos cuidar muito da forma como nós nos vinculamos às nossas crianças. Então, quando a gente fala de amor, por exemplo, a gente tem que entender que é um conceito extremamente abstrato e muito, muito individual. Então, eu posso, como mãe, sentir dentro de mim o maior amor do mundo, mas se eu não traduzo esse amor em atitudes para com a criança, ela não vai se sentir amada, né? Ela sabe que ela é amada ou não, dependendo da forma como a tratamos. Então, se nós todos os dias estamos continuamente criticando as nossas crianças, envergonhando as nossas crianças pelos erros que elas cometem, sendo ríspidos, sendo autoritários, sendo grosseiros, a gente pode se iludir o quanto a gente quiser que a gente ama nosso filho, mas o nosso filho não está se sentindo amado. Pelo contrário, ele vai projetar nele mesmo a sensação de culpa, ele não vai pensar, ai, meus pais são ruins porque me tratam assim. O que a criança pensa é eu sou ruim por estar sendo tratada dessa forma. Então, nós precisamos rever e cuidar de como nos vinculamos, de como nos relacionamos com as nossas crianças, porque aquilo que acontece na infância não fica apenas na infância. Agora, Maia, como você mesmo está dizendo aí, muitas vezes é preciso uma reeducação por parte de nós pais, né? Nós adultos, como aconteceu com você. Você viu que precisava mudar e hoje a gente percebe que às vezes não, acho que a maioria das vezes somos nós pais que precisamos ter uma atitude diferente com os filhos. Sim, e não é de um lugar, eu não falo isso de um lugar de culpabilização, nossa, como os pais são ruins e maus. Não, não, nem um pouco desse sentido. Nós viemos de gerações passadas que não tinham acesso às informações, a gente nem tinha uma estruturação da neurociência, por exemplo, para realmente mensurar as consequências de tal ou tal atitude em relação às crianças. Mas hoje nós temos muito embasamento científico para a gente poder avaliar e reavaliar a forma que a gente vem educando as crianças de geração em geração. Então, nós podemos agora fazer diferente. E eu sempre digo que quem ama, estuda. E eu descobri recentemente, Gabriela, que existe para algumas mães e para alguns pais um constrangimento em reconhecer que precisam estudar para educar. Existe talvez essa crença, né, popular de que não, a gente vai por intuição saber como educar, né? A gente vai saber, é natural. Não, gente, se nós viemos de infâncias muito violentas, de abandono emocional, de envergonhamento, enfim, de todos esses atos depreciativos, a verdade é que a nossa intuição está muito enviesada, não está realmente alinhada com as necessidades reais que a criança tem. Então, para a gente poder consertar esse nosso essa nossa intuição enviesada, a gente vai precisar trazer informação em relação à neurociência, ao desenvolvimento infantil, sobre a natureza humana, para que daí a gente possa, de fato, suprir essa nossa carência em termos de conhecimento e oferecer para a criança algo muito, muito melhor. Então, quem ama, estuda, gente, que nós não nos sintamos envergonhados por precisar estudar, confiem que para a maioria das pessoas não é intuitivo e chega a ser até sofrido para muitas pessoas, e o conhecimento vem para aliviar, e a gente vai saber muito melhor o que fazer, porque a gente vai estar pisando num chão muito mais
num chão muito mais seguro, muito mais comprovado cientificamente também. Verdade. A gente precisa então quebrar esse ciclo aí da criação negativa. Agora, que conselhos você daria para os pais que desejam então iniciar essa mudança, a começar pelo estudo, como você falou aí, né? Então, a gente vai. O primeiro passo para a gente iniciar essa caminhada na educação positiva é do autoconhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui para poder ilustrar o que eu quero dizer com isso. Então, vamos imaginar que você fosse a criança que, quando estava almoçando ou jantando, era obrigada a comer tudo que estava no prato. Você não tinha a opção de deixar a comida sobrando no prato, e quando sobrava comida no prato, papai, mamãe, enfim, teu cuidador, te envergonhavam, diziam coisas como: ah, mas em tal lugar tem um monte de criança morrendo de fome, você não pode fazer isso. Então, assim, o teu cérebro aprendeu com essas experiências que comida que sobra no prato é igual perigo. É esse o aprendizado que a criança tem quando ela passa por essa situação. Beleza, vamos agora para o futuro. Você já tem seus próprios filhos e em um dado momento acontece essa mesma cena. A tua criança está ali almoçando e aí ela fala: ah, eu não quero comer mais, estou satisfeita. E aí você, no teu a partir desse gatilho, você vai reproduzir muito dessa mesma violência que você vivenciou. Então você vai falar: mas é um absurdo, mas eu me esforcei tanto por ter feito essa comida, mas que ingratidão. Enfim, seja lá qual for o discurso, de alguma forma a gente vai respingar na criança os nossos próprios traumas. Então, quando eu falo de autoconhecimento, é de entender que uma coisa é a comida sobrando no prato. Sim, a gente precisa ensinar a criança sobre não desperdiçar. A gente pode pensar em colocar menos comida cada vez, e aí depois a gente vai colocando mais. Enfim, existem várias maneiras criativas, positivas, amorosas de lidar com essa questão. O outro lado é como isso me afeta, como eu reajo a isso de um lugar emotivo, visceral, e acaba atropelando a criança, porque eu estou sentindo que estou vivenciando uma cena no presente, só que com a lente do passado. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo para eu começar a separar, tá? O que é que eu preciso ensinar, como eu preciso educar, versus qual é a dor que acendeu em mim aqui agora que me dá vontade de atropelar essa criança. Porque eu sempre falo que a raiva não educa, a calma educa. E se eu estou num estado de raiva, eu preciso reconhecer que eu não tenho competência naquele momento, nem emocional, nem intelectual, de ensinar amorosamente. Eu vou precisar esperar me regular, me acalmar, para depois conseguir de fato ensinar positivamente a minha criança. Ou seja, nós pais precisamos muito desse autoconhecimento para conseguir ter esse discernimento, né, de que é preciso esperar essa regulação para depois tomar uma atitude. Agora, educar os filhos não é uma tarefa fácil não, viu gente? Eu sei bem, porque eu tenho uma pequena lá que me dá bastante trabalho. E a gente está sempre ali se questionando se a gente está fazendo certo, se é aquilo mesmo, se aquele é o caminho. Porque nós queremos que eles sejam pessoas boas, preocupadas com o próximo, pessoas honestas, responsáveis. E existem métodos saudáveis para educar, que você vai descobrir aqui na revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter também, viu? Ela vai te ajudar a enfrentar os desafios de criar os seus filhos e os preparar para o mundo. Então eu te convido a ligar agora mesmo para o 0 operadora 12 21 27 31 21, ou você pode também pedir pelo WhatsApp que aparece aí para você, que é o 12 98244 4449. A gente vai fazer uma pausa rápida para o intervalo, mas em seguida a gente continua o nosso bate-papo aqui com a Maia, essa especialista em educação positiva, que a gente ainda tem muito que aprender. A gente volta já. Identidade de volta. Hoje vamos continuar aqui a conversa com a Maia, que é especialista em educação positiva. E Maia, você já tinha escrito ali 2 livros e recentemente lançou o seu primeiro livro infantil. Você pode ali nos contar sobre o que te inspirou a escrever esse livro infantil? Por que não posso ser criança?
Eu vou te confessar um segredo. Quando eu escrevi meu primeiro livro, A Raiva Não Educa, a Calma Educa, eu queria que ele fosse um livro que alcançasse o maior número de pessoas, que fosse um livro acessível em termos de linguagem, mas ao mesmo tempo potente. Sabe aquele primeiro contato que uma pessoa pode vir a ter com a educação positiva? Eu queria que esse livro ajudasse a potencializar essa experiência, sabe? Que a pessoa não resistisse tanto, que realmente conseguisse ler o livro até o final, porque eu sei quão transformadora é a educação positiva para os adultos. E aí, conforme eu fui vivenciando a experiência de ter lançado esse livro e recebendo o feedback das pessoas, eu percebo que ainda tem muitas pessoas que se sentem resistentes à ideia dessa educação. E eu super entendo o porquê que elas se sintam assim. E aí eu fiquei pensando, bom, e se eu conseguisse alcançar essas pessoas por um outro caminho? Seria possível de algum outro jeito? E aí me veio a ideia de escrever um livro infantil cuja o qual pode ser lido com os pais. Então esse livro ele é infantil, ele tem ilustrações super fofas, ele é escrito todo em rima. Então, é um livro que a gente vai ler com a criança, vai ser uma experiência maravilhosa, mas ao mesmo tempo vai sim provocar algumas reflexões nos adultos. Então, eu sempre falo que esse é o livro que a gente queria que nossos pais tivessem lido quando a gente era criança, porque certamente ele vai virar uma chavinha, dar um clique para pelo menos começar uma reflexão sobre as próprias atitudes. Então, a ideia veio disso e felizmente o retorno tem sido incrível. Eu tenho muitas seguidoras que compram e presenteiam para vários. Eu tenho pediatras que compraram para presentear para todas as famílias que elas atendem. Então, acho que cumpriu a missão, que é essa, assim, de conseguir levar a educação positiva por um caminho diferente do tradicional, promover uma conexão entre pais e filhos, porque a leitura em conjunto é muito gostosa, é muito prazerosa, gera muitas memórias afetivas, ao mesmo tempo que vai, espero eu, provocar uma reflexão nos adultos. Interessante, que é um livro infantil, atinge a criança, mas atinge o adulto também, e já vai preparando essa criança para quando ela for adulta e for pai e mãe, já ter essa educação positiva com os seus, né? Sim, a ideia é essa, né? É claro que não é apenas um livro que vai conseguir gerar toda a transformação necessária, mas eu fico feliz em pensar que pode ser um primeiro passo, uma primeira oportunidade que, se pelo menos a pessoa conseguisse desarmar em relação à educação positiva através desse livro, já é um grande ganho. Verdade. Agora você pode compartilhar com a gente, Maia, alguns exemplos aí da educação positiva para ser aplicada no dia a dia das famílias. Você estava comentando ali da comida que resta no prato e eu estava me vendo. Eu falei para você ali no intervalo que eu me vi muito ali naquela situação. Que outras questões você tem de prática para nos mostrar que não é esse o caminho, mas que a gente deve agir de forma diferente? Tem muito a ver com a nossa reação. Eu vou falar para você que 90% dos casos não é o desafio com a criança que é o problema. Na verdade, é o adulto nesse cenário, nessa relação. Então, eu vou focar no adulto aqui agora e dar algumas sugestões de coisas que a gente pode fazer quando a gente está sentindo aquela quentura subindo dentro da gente, aquela vontade de explodir com a criança, porque a gente vai sentir tudo, tá? Eu quero deixar muito claro que não é sobre a gente estar zen o tempo todo, a gente nunca se abalar, não é sobre isso. A gente vai sentir tudo. O que a gente vai começar a fazer são escolhas a partir desse sentir. Ao invés de eu respingar a minha ira sobre a minha criança, eu vou cuidar do que eu estou sentindo para não machucá-la com os meus próprios sentimentos. Então, algumas frases que podem ancorar os adultos nesses momentos são, por exemplo, a frase do meu livro, A Raiva não educa, a calma educa, que é um lembrete tipo assim, se eu tô com raiva, eu não vou conseguir ensinar, não vou conseguir educar, eu preciso primeiro me acalmar para ensinar. Então, essa é uma frase que vocês podem usar para ancorar vocês naquele momento mais difícil. Uma segunda frase que eu gosto também de compartilhar é: o cérebro maduro da relação sou eu.
Então, é de lembrar que se eu espero que o meu filho se acalme para depois eu me acalmar, eu estou fazendo uma inversão de papéis, estou responsabilizando um ser humano de cérebro imaturo para que eu possa me regular novamente, né? E eu não posso deixar essa responsabilidade na mão do meu filho. Essa responsabilidade, ela é minha. Até E uma porque, terceira. antes da terceira, Maia, até porque muito da reação dos nossos filhos é o reflexo da nossa. Então, se a gente explode ali, é natural que ele exploda também. Então, se a gente consegue se acalmar, a gente vai conseguir passar essa calma, não é isso? Isso, e sem contar que eles vão aprender o que se faz quando se sente raiva. A gente fica comprando um monte de livros sobre educação emocional e faz projeto emocional na escola, mas a verdade é que a criança vai realmente aprender a lidar com os próprios sentimentos vendo seus adultos lidarem com os seus. Se eu sou uma mãe, eu fui essa mãe por muito tempo, que sempre estoura, explode na hora da raiva, o que meu filho vai aprender? Ah, ok. Então, quando estou com raiva, é isso que tem que fazer. E vai estourar e vai explodir. Se eu, como mãe, começo a perceber, não é assim que eu preciso agir com meu filho, faz mal para o meu filho quando eu ajo assim, eu aviso, eu vou sair aqui, vou para o banheiro, vou tomar uma água, filho, eu vou me regular, porque você merece ser tratado com respeito em todo momento. Meu filho aprende. Ah, quando estou com raiva, eu cuido da raiva para não machucar as outras pessoas. Então, o que você falou faz absolutamente todo sentido. E continuando a minha sugestão, uma terceira frase que pode nos ancorar também é muito fácil e conveniente tratar bem nossos filhos só quando eles estão bonzinhos. Então é para lembrar que é muito confortável para nós, é muito fácil eu tratar bem, amorosamente, só quando meu filho está colaborativo. Mas é justamente nos momentos difíceis e desafiadores que eu preciso mostrar para ele, eu estou do teu lado. Não é que quando as coisas estão difíceis eu dou as costas para você. E veja, isso não é tão diferente dos relacionamentos adultos que nós temos. Se nós estamos casados com alguém, a gente trata nosso parceiro, nossa parceira bem só quando essa pessoa é legal com a gente, e quando ela faz algo errado, sei lá, deixa a toalha molhada em cima da cama, não sei, né? Aí a gente vai e acaba com essa pessoa. Que tipo de relação eu estou construindo? Uhum. Entre adultos, chamamos isso de relacionamento abusivo, mas com crianças é educação. Então, assim, é realmente rever os nossos comportamentos, nossos ímpetos, nossos gatilhos, cuidar deles, porque nossos filhos não deveriam pagar o preço pelas nossas dores. Eu entendo que a gente não vai conseguir estar calmos todas as vezes. Eu sei que a gente vai explodir algumas vezes. E aí eu quero lembrar também a todos que o nosso propósito não é a perfeição, e sim a redução de danos. Agora, você também tem um amplo trabalho ali nas redes sociais, inclusive já aparece aqui para o telespectador poder te seguir também. E no começo do programa, Maia, a gente fez uma pergunta ali de qual era o seu maior sonho, no que você acredita ali que está no caminho para essa realização. Você realmente acredita que esse é o caminho? Não tenho dúvida alguma. Aliás, por muito tempo, Gabi, eu tinha um medo dentro de mim que era assim, nossa, meus filhos vão crescer e vão detestar. Eles vão me detestar porque o jeito que eu trato eles não vai dar certo. Eles vão crescer, vão querer se afastar de mim. Quando eu conheci educação positiva, eu comecei a perder esse medo e começou a brotar em mim uma esperança, uma vontade, um desejo pela vida, que eu fico assim agora assim imaginando, nossa, eu não vejo a hora desse futuro chegar. Eu curto muito o momento presente, cuido muito amorosamente deles, claro, com os meus erros, pisando na bola vez ou outra, isso vai fazer parte da caminhada, mas eu tenho gosto em pensar, nossa, lá na frente, a relação que a gente vai ter, ainda mais conectados, eu tenho desejo que chegue essa fase, não tenho mais medo que chegue essa fase. Então mudou muita coisa para mim nesse sentido. E pode mudar para muita gente, né? Para mim também tem a esperança aí, vendo um pouco da sua história e tantos outros pais que estão nos assistindo também. Maia, eu quero te agradecer. Infelizmente, nosso tempo já acabou, porque a gente podia girar aqui várias horas conversando, mas quero te agradecer a disponibilidade e parabenizar pelo seu trabalho, que você continue ajudando aí muitas famílias a transformarem os seus lares e criarem filhos de maneira positiva, para que eles também vão perpetuando essa positividade na educação, que é muito importante.
Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E quem quiser conhecer mais, vocês já viram aí minhas redes sociais. Em breve vou fazer uma imersão gratuita. Se você entrar na minha rede social, você vai ter informação sobre isso. Vocês podem ter 3 aulas gratuitas comigo para vocês darem esses passos iniciais e finalmente viverem a relação que vocês e os filhos de vocês merecem. Um beijo e até a próxima. Até, Mai. Uma boa noite para você e boa noite para você que está em casa também. A gente se encontra sempre às terças e quintas, 10h30 da noite aqui no Identidade. Tchau, tchau.